que está assistindo. Começamos a gravação, depois ela fica lá num drive e a gente vai colocar no YouTube como estava fazendo já, tá? Beleza. Então, hoje a gente está falando, a gente terminou a conclusão na aula passada, né, lá no WhatsApp, e hoje a gente vai para a última parte, né? A gente pulou da introdução para a conclusão. Eu acho que talvez não tenha feito muito sentido, mas a ideia é de que introdução e conclusão são meio que espelhadas, né? A introdução está começando, a conclusão está fechando, e esse fechamento é feito por uma retomada do que começou o texto, tá? E agora a gente vai para o miolo do texto, precisamente, sabe? Que é talvez a parte que vocês tenham mais dificuldade, porque envolve habilidades de argumentação, envolve repertórios, envolve conhecimento bom de estrutura. É uma parte que eu acho que é mais difícil mesmo. Então, muita atenção na aula de hoje. Assistam e reassistam se vocês tiverem dúvidas ainda, porque é muito importante ir tirando essas dúvidas agora que a gente está no início, tá? Em agosto, a gente ainda consegue resolver problemas. Agora, em setembro, outubro, né, quase na beira do Enem, a gente ainda começa a ter alguns problemas porque a matéria vai continuando e vocês precisam pegar o básico, né? A gente vai começar a complicar um pouquinho a partir de semana que vem, que a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas. E aí, se vocês não entenderem a aula de hoje, a aula que vem vai ficar um pouco complicada, principalmente porque a gente não vai ter esse encontro aqui no Meet, né? A gente só vai ter o WhatsApp para se comunicar. Então, eu vou fazer a aula normal, como a gente sempre faz. A aula hoje é mais curta, porque eu quero que vocês peguem o essencial, peguem a estrutura, não quero encher vocês de conteúdo, tá? A ideia é vocês fixarem bem isso, e no final, como eu combinei com vocês semana passada, eu vou passar a próxima proposta de redação, tá? Que alguns me perguntaram, me pediram uma outra proposta, acho que a gente já está num ponto, depois dessa aula, que vocês conseguem fazer uma boa redação, tá? Nosso esquema de sempre, pergunta, abre o áudio sem problema. O chat, por favor, se alguém mandar algo no chat, me mandem aqui um áudio, abra o microfone e fala, professora, eu tenho uma pergunta no chat, que aí eu volto para a apresentação aqui do Meet. Agora eu vou aqui para o PDF e vou perder um pouco a noção aqui do que está acontecendo no Meet. Então, retomando essa aula de desenvolvimento parte 1, porque a gente vai falar de estrutura hoje, e na aula que vem a gente vai falar de estratégias de argumentação. Então, essa é uma primeira aula inicial, introdutória, para depois ser uma aula, de fato, de como preencher esse texto, tá? Então, prestem muita atenção. E para entender bem isso, eu gosto sempre de ir voltando. Vocês já perceberam que a minha aula, eu sempre volto em alguma coisa que a gente já falou, alguma definição, alguma ideia importante que ficou solta lá atrás, né? E aí, para entender bem o que é um parágrafo de desenvolvimento, mais do que o de introdução e de conclusão, eu acho muito importante a gente retomar o que é um parágrafo, que eu acho que eu nem falei aqui com vocês ainda, né? Nem trouxe uma definição, a gente não discutiu. E por que isso é importante? Nas correções que eu fiz das redações, eu observei que vocês têm problemas de construir parágrafo. Por que esses problemas vêm? Porque vocês não entendem e não sabem essa definição de parágrafo que a gente usa, geralmente nas aulas de redação e de produção de texto. A definição que eu trouxe é uma definição bem simples, é uma definição que está aí no manual, que eu esqueci o nome agora, de um professor bem importante, mas eu posso mandar para vocês, que é sobre redação, basicamente. Em gramáticas, a gente encontra essa definição mais direta, né? E aí, o que é um parágrafo, então? Parágrafo é uma unidade de texto em que se desenvolve uma ideia central articulada ao texto como todo. Quando eu corrigi os textos de vocês, a grande maioria teve esse problema essencialmente. Às vezes vocês faziam 3 parágrafos e nesses 3 parágrafos era a mesma ideia que estava sendo defendida. Se é a mesma ideia que está sendo defendida, não adianta, é um parágrafo só. Cada parágrafo corresponde a uma ideia. Então você não precisa fazer um parágrafo diferente se você está falando da mesma ideia. Só muda de parágrafo quando muda de ideia. E essa ideia, formalmente, no universo da redação e da produção de texto, a gente chama de tópico frasal, que é aquela ideia central, a ideia mais importante. Você pode ter outras ideias ali circulando, mas todas elas estão subordinadas, estão dependentes dessa ideia central do parágrafo de vocês, tá bom? Então, pensem sempre nisso. Quando forem separar parágrafos, primeiro você tem que saber qual ideia que você está defendendo em cada um deles. Se você perceber que é a mesma ideia, junta, é um parágrafo só, tá? E aí, depois de a gente entender o que é parágrafo, a gente tem que entender o que é parágrafo de desenvolvimento, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, parágrafo de desenvolvimento é uma unidade de texto
Espera aí que eu tenho que aceitar alguém que entrou. Parágrafo é uma unidade de texto em que se desenvolve uma ideia central, articulada ao texto como um todo, e que tem como principal função desenvolver etapas da tese, que estava lá na introdução, que a gente já viu na aula retrasada, por meio da argumentação, que é justamente a parte que compõe o desenvolvimento de uma redação dissertativa argumentativa, que é a que a gente está estudando hoje. Tá? Então, esse parágrafo tem essa ideia central, que tem como função o desenvolvimento, tá? Especificamente, desenvolver etapas da tese. Então, é por isso que quando vocês escolhem uma tese e constroem uma tese textualmente, é super importante vocês prestarem atenção em como isso está sendo feito. Explícito, implícito, por pergunta retórica, porque é isso que vai direcionar a argumentação de vocês. E como eu falei, por que a gente prefere que vocês escrevam teses explícitas? Porque nas teses explícitas já estão ali descritas as próximas etapas do seu texto. Então, se você defende que uma coisa acontece por causa disso e isso, esse isso e isso é primeiro parágrafo de argumentação, segundo parágrafo de argumentação. Esse tipo de estrutura de tese explícita já direciona o texto de vocês de forma mais clara. Então, para quem ainda está querendo se ambientar, quem ainda não é um escritor muito experiente de redação, esse tipo de estrutura é a mais fácil e a mais acertada de vocês fazerem sem comprometer a estrutura do texto como um todo, tá? Então, passando da parte teórica, vamos para a parte prática. Esse exemplo que eu trouxe aqui não é uma redação, não estou pensando que é uma redação. Esse exemplo, inclusive, é o exemplo que acho que é o Igor que gravou essa videoaula. Assistam a videoaula, por favor, porque é muito importante. Complementem sempre o conteúdo aqui da nossa aula com essa videoaula, porque às vezes eu falo coisas aqui que não falou lá, às vezes eles falam coisas lá que eu não falei aqui, enfim, a gente está sempre em diálogo com o que foi produzido já. Nesse vídeo, ele fala um pouquinho sobre como a argumentação está presente no nosso dia a dia, porque às vezes vocês falam assim, nossa, professora, mas argumentar é tão difícil, né? Eu não consigo argumentar, eu quase não argumento no meu dia a dia. É aí que você se engana, você argumenta o tempo inteiro. Para você conquistar alguém, para você conquistar alguma coisa, você precisa argumentar, você precisa mostrar para ela que você tem um ponto de vista válido e que por que esse ponto de vista é válido, né? Esse exemplo que eu trouxe aqui, eu não estou pensando, eu até coloquei aqui em introdução, mas não estou pensando nele como uma redação. Estou pensando em algo no cotidiano, né? No vídeo, fala-se nisso, né? De que é para a gente pensar numa situação em que você tá morando na casa dos seus pais ainda, você quer sair à noite. Você quer ir numa festa fora da pandemia, tá, gente? Antes da pandemia. Você quer sair à noite e sua mãe fala assim, tá, mas você volta 2 da manhã, tá? Porque já tá tarde, enfim. Não quero que você fique até 5, 4 horas da manhã na rua, não. Você, muito espertamente, quer ficar até mais tarde na rua. Só que sua mãe falou para você voltar às 2. O que você tem que fazer? Você tem que argumentar com ela de que é melhor você voltar às 4 que às 2. E como você vai convencer sua mãe? Tendo bons argumentos, né? Se você não tiver bons argumentos, você não vai conseguir convencê-la. Então, essa frase que eu coloquei aqui é no universo em que, por exemplo, eu tô aqui em casa conversando com a minha mãe, falando que eu vou sair. E ela fala, volta às 2. Fala, não, eu vou voltar às 4. Ela, mas por que você vai voltar às 4? Me convence que você deve voltar às 4. E aí eu vou falar para ela, mãe, eu devo voltar para casa às 4 porque hoje as festas acabam hoje em dia, né? Não é hoje especificamente. Hoje em dia as festas acabam mais tarde, né? Primeiro argumento. E essa hora estarei acompanhada e seguro. Ou seja, outros amigos meus também vão voltar para casa essa hora. A festa vai acabar 4 horas mesmo, então vai ter muita gente saindo ao mesmo tempo, vai ser mais seguro e tudo mais. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Vocês têm essa capacidade argumentativa dentro de vocês. A gente faz isso o tempo inteiro. O que a gente está querendo quando a gente faz uma redação é transformar essa capacidade cotidiana em algo mais científico, algo mais, digamos assim, apurado do que a gente faz ali informalmente. Vocês têm que embasar aquilo que vocês estão falando, não apenas falar um argumento, vocês têm que sustentar esse argumento. Mas a ideia aqui é essa, mostrar para vocês que a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, nessa estrutura aqui, o que a gente está vendo aqui? A frase inteira é a tese, tá, da pessoa. Ela está defendendo esse ponto de vista. Mas como ela está defendendo? Em vermelho aqui, né? As festas acabam mais tarde. É o argumento 1,
né? A ideia 1 é o argumento 1 que vai ser desenvolvido no primeiro parágrafo de desenvolvimento, caso fosse uma redação, tá? E a ideia 2 é o argumento 2 que vai ser defendido no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, percebam que, pensando que isso fosse uma redação, não queria pensar, mas vamos pensar, já que a gente vai produzir um texto futuramente, né? A gente tem aqui a introdução, a tese, que é a parte final, teve uma contextualização lá, a pessoa explicando da festa, e aí ela vai falar aqui que deve voltar às 4 da manhã, por quê? Tese explícita, né? Porque os argumentos estão aqui presentes. Primeiro, as festas acabam mais tarde, e ela vai desenvolver isso. Depois, segundo argumento, essa hora estarei acompanhada em seguro. Então, essa é a estrutura mais segura para vocês seguirem, tá? Mostrem o ponto de vista, afirmem esse ponto de vista e mostrem por que esse ponto de vista é válido, quais são os argumentos, quais são as ideias que você vai usar para defender esse ponto de vista e a validade dele, né? E aí, formalmente, já que a gente já viu um exemplo, vamos ver formalmente como é a estrutura desse parágrafo. A gente tem primeiro a estrutura mais clássica, tá? Geralmente, um parágrafo de desenvolvimento aparece nessa ordem, que é tópico frasal mais fundamentação, né? Você vai mostrar primeiro, vai expor primeiro a sua ideia para quem está lendo o texto. E depois você vai embasar essa ideia, você vai conferir força argumentativa a essa ideia, ou você pode colocar a fundamentação primeiro, ou seja, você vai embasar a primeira ideia, e depois você vai apresentar essa mesma ideia. O que eu, Sofia, acho? Não sigam essa estrutura aqui. Fundamentação mais tópico frasal. Por quê? É uma questão de lógica. Se você vai apresentar uma ideia e depois fundamentar, é mais óbvio, porque você só pode fundamentar algo sobre o que você já sabe o que é, né? Então, sempre pensem, ideia, fundamentação da ideia, tá? É mais lógico pensar dessa forma, porque aqui, se você fundamentar primeiro, embasar essa ideia para depois apresentar, a chance de você se embananar é enorme, porque geralmente aqui você vai se perder, vai esquecer qual é a ideia, aí na hora de apresentar a ideia você já não sabe mais qual é a ideia, tá? Então pensem sempre, apresentei a ideia de forma sucinta, uma frasezinha, depois mostrei por que essa ideia é relevante, que é a fundamentação, tá? Isso aqui geralmente é mais comum em textos mais de pessoas mais experientes, textos acadêmicos, tipo artigos, coisas do tipo, tá? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, coisas mais de pessoas que escrevem há muito tempo. Então já estão bem adaptadas a essa estrutura, conseguem inverter ordem, fazer coisas estilísticas, tá? Então, primeiramente aqui, o que é o tópico frasal que a gente já vem falando, né? Essa frase que vai expressar a opinião sobre o tema, né? E vai estar sempre relacionada à tese que foi exposta lá na introdução. Então, vai ser a ideia central do seu texto, como a gente viu aqui, né? O tópico frasal do argumento 1 desse texto aqui seria: diante disso, podemos observar que, atualmente, as festas tendem a acabar mais tarde. Ponto. A ideia principal já foi apresentada, acabou. Não tem mais nada que declarar sobre ela. Agora a gente vai fundamentar essa ideia, tá bom? E aí a fundamentação é justamente esse conjunto de 2 a 3 frases que vão comprovar a validade dessa opinião, né? Você pode apresentar evidências, premissas, tá? Vocês vão apresentar repertórios ali para validar essa opinião de vocês. Vocês não podem, de jeito nenhum, falar, é porque eu penso assim, porque eu penso assim. Ué, mas por que você pensa assim? Quem mais pensa assim além de você? Né? Porque é sempre importante, quando vocês estão argumentando, não só usar as próprias ideias, mas usar essas ideias de acordo com outras pessoas, outros pensadores, outros filósofos, enfim. Porque eu, Sofia, sou uma pessoa desconhecida, sou uma pessoa que não é famosa, que não produziu nada de ainda tão relevante para o mundo. Mas se eu pego uma ideia minha e falo, olha, eu estou falando isso, mas o Platão também falou, o Aristóteles também falou, o livro tal também falou, a música tal também falou, o filme tal também falou. Percebe a diferença? A mudança de status é uma coisa que ganha muito mais em força, né? Então é importante vocês fundamentarem bem. Eu estou falando isso, eu estou dizendo que o aborto diminui de fato a mortalidade das mulheres, mas eu não estou tirando isso do nada, eu estou tirando de um dado que é um dado estatístico a partir de uma pesquisa tal que comprova a validade do meu ponto de vista,
tá? Por exemplo, como a gente pega em redações com temas mais polêmicos, pensamentos retrógrados. Justamente por isso. Por exemplo, se a pessoa fala, porque existe racismo reverso. Ok, para mim a resposta é, então fundamenta isso aí. Quem disse isso além de você? A pessoa pode até encontrar, mas vai dar um trabalhinho, né? E as fundamentações sempre têm que ser baseadas em repertórios que são conhecidos, difundidos, que são comprovados, enfim, eles têm que ser repertórios, digamos, científicos, né? Você não pode falar porque, sabe, você vai pegar um pensador, espero que não tenha ninguém aqui que seja, mas terraplanista. Qual é a validade científica do que ele está falando, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente vai usar para nossa redação. Então, prestem muita atenção na seleção dos argumentos de vocês e na seleção das fundamentações, porque às vezes o argumento é bom, mas a fundamentação não é muito boa. E aí, o que acontece? Vocês não zeram, evidentemente, tá? A competência 3, se eu não me engano, mas vocês já vão tendo um descontinho, porque o que significa? Apresentou um argumento, mas não fundamentou. Então já cai uns 40 pontos. Só um minutinho que eu vou ver aqui o chat. Renan. Professora, eu tenho uma questão em relação a esse assunto que a senhora está apresentando, e eu vou tomar como base aqui a minha redação, né? Eu falei sobre a persistência do racismo nas instituições brasileiras, né? Quando eu fui fundamentar, eu comentei sobre como não teve uma reparação depois do fim da escravização, né? E isso é um conhecimento histórico. Isso conta? Conta, mas é bom você dar mais concretude a isso. Como você faz isso? Cita algum evento histórico mesmo, sabe? Ou algum, sei lá. Isso que você diz me faz pensar, por exemplo, nas cotas, né? De que as cotas são uma tentativa, mas ainda muito, muito frágil, digamos assim, de algum tipo de reparação, né? Então, quando vocês forem fazer, a sua fundamentação tá boa, mas tenta exemplificar, porque exemplificando, às vezes a pessoa não entendeu o que você está falando de forma mais abstrata. Se você exemplificar, fica mais claro. Você poderia falar também da Lei Áurea, do texto da Lei Áurea, que nesse texto, que é um texto que, teoricamente, né, é um texto de abertura, de libertação, deveria ter algum tipo de garantia, né, para essa população. E essa garantia não existiu. Talvez a raiz dos problemas seja justamente a falta dessa garantia lá num primeiro documento que trata sobre essa liberdade para essa população. Tá? Tenta sempre exemplificar, dar uma concretude, porque a sua fundamentação fica mais densa, fica mais interessante. Entendi, tentar deixar menos generalizado, né? Que eu estava olhando aqui, eu acho que esse foi exatamente o problema, deixei muito generalizado. Exatamente. Quando a gente lê uma redação, principalmente esse modelo Enem, se vocês verem lá o manual que eu estou devendo a vocês há um tempão, é que eu estou tentando achar o do ano passado. Existe uma questão de autoria. Eles falam sobre a autoria do texto, que é importante você apresentar um texto que tem autoria. Essa sua ideia é uma ideia que poderia passar pela cabeça de milhões de candidatos, por exemplo. Sabe? Muitas pessoas poderiam pensar em fundamentar da mesma forma. O que te diferencia da Clara, da Nádia, do Axel? Você pensar, eu vou colocar aqui na minha fundamentação também a Lei Áurea como um exemplo disso que eu estou falando. Aí o Axel vai falar, eu vou colocar outra coisa. A Clara vai falar, eu vou colocar outra coisa, entendeu? É isso que dá autoria ao texto de vocês. Cada um de vocês tem, por conta da formação, por conta da idade, por conta, enfim, de tudo que viveram, uma seleção de repertórios, né? De história, de geografia, de todas as áreas. Cada um vai selecionar de acordo com as suas experiências, né? E é isso que a gente quer ver. O que te diferencia da Clara? O que te diferencia do Rafael? O que te diferencia da Thaís? Entendeu? A autoria vem nisso, nas escolhas que você faz. Tá? Entendi. Então, se eu fosse dar um exemplo aqui ainda dentro do contexto do meu texto, eu poderia comentar, sei lá, sobre a criação das favelas, dos guetos, porque não teve
uma, uma reparação do Estado para alocar essas pessoas dentro da sociedade. Perfeito, perfeito. Maravilha. E é uma solução sua, tá vendo? Foi algo que você pensou, eu pensaria talvez em outra coisa. É isso mesmo. Às vezes as pessoas ficam pensando, eu tenho que gravar a estrutura, eu tenho que gravar, eu tenho que saber qual é o tema que vai cair na próxima redação do Enem. Não! Se você estiver pensando dessa forma, igual você está falando, Renan, eu tenho a estrutura na cabeça, cada tema vai me exigir uma coisa, mas eu tenho repertório, tenho segurança para fazer uma redação diferente. Pronto, você vai bem, com certeza você vai bem. O importante é isso, é ganhar o conhecimento da estrutura, que eu acho que vocês ainda estão nesse processo, mas entender que vocês mesmos já carregam bastante bagagem, já carregam bastante coisas que podem ser usadas ali na redação. Quando vocês descobrem isso, é que é legal, que cada um de vocês vai me apresentar um texto diferente. Mesmo que tenha uma forma, que tenha uma estrutura, a redação de vocês é muito diferente entre si. É isso que é legal. Né? Por isso que eu gosto de dar aula de redação, porque mesmo que haja uma padronização, existe o diferencial, porque são pessoas diferentes. E é isso que o Enem, mesmo sendo um vestibular, mesmo sendo massificado e tal, busca. Tá? Parabéns, Gabriela, pela vacina. Isso aí. Vacinem-se, hein, gente? Está chegando nas faixas etárias aí dos jovens, né? Já está em 20. Ontem foi 28, que a minha irmã até se vacinou. Então, vamos vacinar para a gente poder ter aula presencial, para a gente poder voltar a fazer nossas coisinhas, né? Todo mundo vacinado. Ansioso. Professora, obrigado pela explicação. Você me ajudou bastante agora. Nada. Que isso, imagina. Vacinem-se, gente. Não escolhe vacina, não, hein? Toma que tiver lá, toda vacina é boa, não fica com medo de reação. E vamos que vamos. Então, vamos ver na prática como é que vai ser essa estrutura e como é que ela vai funcionar num bom texto, né? Então, mais uma vez, eu trouxe uma redação nota 1000, que a gente já vem falando sobre esse tipo de redação, né? Que está presente nesses manuais. É importante vocês terem acesso. Eu vou enviar, sem falta, essa semana. Por favor, se alguém puder me mandar uma mensagem aí durante a semana, professora, manda lá aquele manual que você falou, eu agradeço, porque aí eu vou lembrar de fazer isso, tá? E eu estou retomando uma redação que a gente já viu, a gente viu até naquela aula de características, acho que foi a aula 2, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou pegar a redação quase inteira, eu só não peguei a conclusão, porque a conclusão é um outro papo, né? Como a gente viu semana passada. E aí eu vou mostrar como as ideias estão muito bem encadeadas e como essa estrutura funciona num texto que foi bem avaliado com nota máxima, né? Então, vamos lá, redação do Enem de 2017, porque o manual é sempre referente ao ano anterior, e é sobre aquele ano da inclusão de pessoas surdas na educação, né? E aí, na introdução, o candidato diz, o candidato, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Contextualização que a gente já viu, né? Uma contextualização histórica. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grande dificuldade para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, tudo que está aqui em azul já é o posicionamento crítico pessoal dele, ou seja, é a tese, e essa tese está muito bem marcada, muito bem explicitada por meio dessas duas ideias. Então, quando ele coloca aqui, devido ao preconceito ainda existente na sociedade, eu posso fazer a inferência de que esse é o primeiro argumento, tá? Então, provavelmente, a gente, no desenvolvimento desse texto, vai ver essa ideia sendo defendida primeiro, e aqui a falta de atenção do Estado à questão, a gente tem a ideia 2, tá? Que provavelmente vai constar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Essa é a expectativa que eu coloquei aqui embaixo que se gera. Às vezes não acontece isso. E aí, quando não acontece isso, o que a gente faz? Percebe que existe falha no projeto de texto. Lembra que a gente viu, numas aulas atrás, que existia um planejamento, um projeto do texto? Se você colocou isso aqui, é porque você projetou que o seu argumento 1 vai ser esse e o argumento 2 vai ser esse. Se do nada você surge com outro argumento, você está falhando com esse planejamento, tá? E a gente percebe por quê. Esse planejamento foi mal feito porque a pessoa colocou algo do nada que ela nem falou que colocaria, tá? Então a expectativa é essa. E aí eu tenho a ideia, visualizo o projeto de texto de vocês assim, tá? Ponto de vista,
Argumento 1, argumento 2 e as propostas relacionadas a esses argumentos, né? Então, partindo para o desenvolvimento em si. Parágrafo 1 de desenvolvimento. Inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar, posteriormente exercer uma profissão. Coloquei aqui em negrito, né, em vermelho, mentalidade retrógrada de parte da população. Eita ferro. O que a gente viu aqui? Preconceito ainda existente na sociedade. Ele não colocou com as mesmas palavras, né? Ele não precisava, até porque ele não poderia ficar repetindo o que está lá em cima por conta da coesão. Então, ele colocou, em outras palavras, a mesma coisa. A mentalidade retrógrada de parte da população é a mesma coisa que preconceito ainda existente na sociedade, né? Todo mundo enxerga isso. E aí, depois de apresentar o argumento, percebam, olha o tópico frasal, uma frasezinha de 3 linhas, né? O mais curto possível. Não percam muito espaço nisso. O tópico frasal é direto. Se o seu tópico frasal está de 5, 6 linhas, é porque você está enrolando. Você não sabe qual é a ideia central que você está defendendo. Tópico frasal sempre o mais enxuto possível, tá? E aí ele continua. Já temos a ideia, agora ele tem que defender a validade dessa ideia. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Só um minutinho. Vamos lá. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então, percebam a complexidade dessa fundamentação, né? A gente tem aqui, primeiro ele faz uma referência àquilo que eu falei, de um argumento de autoridade, de trazer uma pessoa importante que fale sobre o que você está falando de alguma forma, né? Ele menciona aqui a Hannah Arendt, que é uma socióloga muito importante, que hoje em dia as pessoas às vezes ainda discutem um pouquinho por conta dela ter um passado possivelmente antissemita e tudo mais, mas ele trouxe a Hannah Arendt para o quê? Para validar esse ponto de vista dele, porque aí não é só ele dizendo que as pessoas são preconceituosas. A Hannah Arendt também está dizendo, e seria irônico se ela for realmente, se ela tenha sido antissemita, né? Porque ela está falando ali de preconceito de alguma forma. Mas, enfim, quando ele traz a Hannah Arendt, ele está falando, eu estou falando isso, mas a Hannah Arendt também disse. Percebe a diferença? Não é tipo, eu, Zezinho, estou falando e é importante. Não, a Hannah Arendt falou. Então, realmente é importante, né? Só que, eu já falei isso com vocês também, sobre o repertório. O repertório para fundamentação é imprescindível, acredito eu, porque vocês precisam trazer algo de fora para mostrar a validade do ponto de vista. Só que vocês não podem trazer só o repertório e deixar ele solto ali. Porque a Hannah Arendt, quando escreveu, e eu lembro de ter falado isso nessa aula 2, quando ela escreveu isso, ela não escreveu pensando nos preconceitos que as pessoas surdas sofrem na sociedade brasileira, né? Ela escreveu pensando em outros contextos que não esse. Vocês que têm que explicar como esse conceito dela se aplica na realidade brasileira. E ele faz isso muito bem, né? Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Ele está fazendo isso para garantir que a pessoa que está lendo o texto dele está entendendo a validade desse ponto de vista. E está entendendo que como esse ponto de vista se aplica para esse conceito da Hannah Arendt, tá? Então, especifiquem sempre. Não basta trazer só o repertório. Se você está trazendo o pensamento de uma pessoa, mostra como esse pensamento se aplica à realidade que você está colocando ali, brasileira, muito provavelmente, né? E aí ele continua, né? Essa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem de seus direitos. Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta. Gente, se estiver aparecendo um latido aí, é minha cachorrinha, tá? Então vocês considerem. Então percebam, essa fundamentação, ela está muito bem estruturada, ela tem um argumento de autoridade, ela tem explicação de como esse argumento de autoridade, esse conceito, funciona para essa realidade, e aí tem uma finalização aqui, retomando a ideia que ele trouxe ali na introdução, que ele fala em Esparta e ele
retoma para fechar o parágrafo em Esparta de novo, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, né? Apenas mais dissimulado. Então, é um texto muito bem amarrado, porque ele começa com uma ideia e fecha esse parágrafo com a mesma ideia, muito bem fundamentado, com Hannah Arendt, com explicação do repertório da Hannah Arendt para esse contexto, e com um argumento muito bem apresentado, um tópico frasal muito direto, muito bem apresentado e muito claro. Quem lê essa redação sabe o que essa pessoa está defendendo. É isso que a gente quer que vocês façam também, né? Que vocês tenham essa clareza na hora de transmitir as informações. Eu até falei isso na aula passada, de que vocês têm que... Na aula passada não, retrasada. De que a clareza é um dos fatores mais importantes para uma redação modelo Enem, tá? Então, por favor, quando forem fazer um tópico frasal, façam ele o mais direto possível. Uma frase, no máximo 2. Tá bom? Nossa, agora ela tá atacada aqui. Pior que deve estar vindo o som com tudo aí na aula. Desenvolvimento 2, segunda ideia que apareceu aqui naquela introdução, que a gente espera que apareça de fato no parágrafo. Vamos ler aqui para observar como isso acontece. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Então, mais uma vez, tópico frasal muito bem explicitado, esse aqui ficou um pouquinho maior, né? Ficou com 4 linhazinhas, mas uma frase só. Percebam que quase sempre é uma frase só, né? E ele retoma, de novo, com sinônimos, né? Ele fala a falta de atenção do Estado à questão, ele não coloca isso, mas coloca na observância estatal, tá? Mesma coisa, sinônimos, enfim, coisas, elementos coesivos que vocês precisam ter também em repertório, né? Ele continua essa apresentação desse tópico frasal, falando, né, especificamente da questão da Libras e tal, e continua fazendo uma fundamentação, mostrando a força argumentativa dessa ideia, né? Então, ele coloca aqui o Habermas, ele faz a mesma coisa que no parágrafo anterior, ele ou ela, né? Eu tô falando ele, mas pode ser uma menina. Ele faz a mesma coisa, aqui ele falou de Hannah Arendt, aqui ele falou do Habermas, e aqui, além de falar do Habermas, ele falou um pouquinho sobre como esse pensamento do Habermas se aplica especificamente a essa questão, e aqui ele não fez nenhuma finalização do parágrafo especificamente, né? Muito provavelmente porque ele já estava pensando na conclusão, quis terminar logo essa ideia. Mas é isso, percebam que apresentar bem um argumento, basicamente já encaminha você para fundamentar essa mesma ideia, esse mesmo argumento, né? É uma estrutura bem fechadinha, bem engessada. Saber essas duas partes é importante, porque é a partir disso que vocês conseguem entender. Ah, por que eu fui descontado ali na C3? Ah, porque eu não apresentei meu argumento. Ah, porque eu não fundamentei bem esse argumento, tá? Então, eu quero que vocês saiam da aula de hoje com isso aqui muito bem fixado, tá? Parágrafo de desenvolvimento é isso, tópico frasal, mais fundamentação, a gente viu exemplos, a gente viu como isso funciona na prática, a gente viu que esse parágrafo de desenvolvimento se constrói desde a introdução, tá? Então, é pensar o texto inteiro, não tem jeito, não é parte por parte, é texto inteiro, como a gente já viu na aula de planejamento, e fixem muito bem isso aqui, porque na aula que vem, a gente vai falar de estratégias para fazer isso aqui, tá? Método indutivo, dedutivo, enfim. A gente vai discutir um pouquinho como vocês podem construir esse parágrafo, preencher com ideias mesmo e formas de construir essas ideias. Dúvidas? Essa é a hora. Eu tenho uma, professora. Na verdade, é mais uma coisa pessoal. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer síntese do meu texto. Eu saio metralhando e acabo que fico perdido. Tem alguma coisa que possa me ajudar? Eu acho que, geralmente, quem tem problema de síntese é porque não sabe muito bem a ideia que está defendendo. Se força a fazer isso que eu falei. Tenta resumir tudo em uma frase. Quando você estiver fazendo planejamento, pensa. Argumento 1. As escolas brasileiras
não estão preparados para receber crianças surdas. É uma frase. Entendeu? Você vai ter que sintetizar. Eu estou pensando várias coisas ao mesmo tempo, não sei. Sintetiza. Uma frase. Pensa sempre em uma frase. Argumento 2. O Estado brasileiro não fornece condições suficientes para os professores trabalharem com essas crianças. Já foi uma frase grande, mas a ideia central é essa. Tá? Pensa sempre, uma frase. Como eu posso resumir isso em uma frase? Tá? Porque se você tem essa dificuldade, o planejamento vai ser difícil, mas o desenvolvimento do texto não. Porque aí no texto você pode ser mais verborrágico, digamos assim, você pode falar mais, né? Mas no planejamento, tenta resumir a uma frase, que aí quando você for para a redação em si, você vai conseguir desenvolver bem, tá? Beleza. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Então, fala, André, pode falar. Acho que não foi eu que falei, não, mas eu não sei dizer que pra mim tá tudo tranquilo. Tudo bem? Foi eu, Thaís. Fala, Thaís. Então, para mim, essa parte que eu, na hora de desenvolver, eu me um pouco nesse... Cortou um pouquinho para mim, Thaís. Tem como você repetir o início da sua fala? Então, nessa desenvolver o meu texto, me perco um pouco. Aí eu falo, mas eu acho que parcialmente do que eu entro na questão mesmo do que eu quero falar. Como é que eu faço para não me perder? Mesma coisa que o Axel. Vocês têm que ter muita noção e muito controle do que vocês querem falar. Às vezes, uma frase é muito grande. Você tem que pensar qual é a ideia. Igual aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o slide que eu quero mostrar. As festas acabam tarde. A ideia é essa. Você não pode fugir dessa ideia. Tem que pensar nisso, mentalizar isso. Meu argumento é que as festas acabam tarde. As festas acabam tarde. As festas acabam tarde. Se você não tiver isso em mente, você vai voar, vai começar a se perder, tá? Sempre tentem se ater a um bom planejamento. A aula de planejamento é fundamental para quem não consegue se organizar bem, tem dificuldade, fala de um monte de coisa ao mesmo tempo. Planejamento. O segredo é planejamento. Eu recomendo vocês voltarem para ver bem isso, porque é muito importante, sabe? Tipo, separar. Eu falei, a estrutura da introdução é essa, agora que vocês já sabem tudo. A da conclusão é essa, a do desenvolvimento é essa. Agora é encaixar, jogo de encaixe. Eu vou até tentar, se a gente tiver tempo, porque eu não sei como é que está o cronograma certinho de aula. Mas a gente fazer juntos aqui um planejamento, nem fazer uma redação, depois vocês fazem. Mas a gente fazer juntos um planejamento, tá? E aí vocês vão ver que é um negócio assim muito sucinto. É encaixar. A tese é: não existe democratização. Argumento: as salas de cinema são mal distribuídas. Primeiro argumento. Argumento 2: as pessoas recebem mal para investir em cultura. Proposta 1: redes de cinema precisam, igual aquela que eu dei de exemplo na aula passada, que eu já não me lembro exatamente. Mas é assim, se até ao máximo uma ideia muito curtinha, de 3, 4 palavras, se você se enrolar muito. Se você for mais, tiver mais domínio, pode ser uma frase, mas se você se enrolar muito, pensa em 3, 4 palavras básicas que sintetizem tudo que você quer dizer. Cinemas mal distribuídos, pronto. Pensa sempre nisso, sempre se atenha a essa ideia, porque é isso que vai fazer você ir bem na parte do desenvolvimento do seu texto de forma geral, não só a argumentação, tá? É pensar mesmo de forma muito reduzida nas questões, para depois, quando for fazer o texto, ampliar, mas sempre tendo em mente aquelas 3 palavras: cinema mal distribuído, salários baixos, entendeu? É pensar nessas que a gente chama na letra de sintagmas, né? Que são estruturas pequenininhas que contêm essas ideias, para você não se perder mesmo. Tá? Tá bom, professora. Não sei se ajudou muito, não, mas é ir do micro para o macro sempre. A redação é isso, pensar no mínimo, para depois você ir expandindo. Não, eu entendi que, tipo assim, tem que, em vez de ficar desenvolvendo por que fulano de tal, por que não sei o que, é melhor deixar curto e grosso, né? Exatamente. Pra ficar mais Porque quando objetivo. você fica viajando muito, exatamente, quando fica muito
muito subjetivo, você vai se perdendo. Mas o que eu estava defendendo mesmo? Aí você nem tem. Você lê, às vezes acontece isso, né, com a gente. Lê um texto e fala assim, nossa, mas o que eu quis dizer aqui? O que eu escrevi aqui? Né? Por quê? Porque a gente fica viajando. Se a gente não pega a ideia assim na mão, a metáfora é essa mesmo. Tem um monte de ideia aqui, tá, orbitando. Eu vou fazer assim, vou segurar essa ideia, vou segurar essa. Vou deixá-las aqui firmes na minha mão enquanto eu escrevo a minha redação. Se essas ideias voarem de novo, já era. Minha redação vai começar a ficar errada. Vai começar a dar tudo errado, porque elas se soltaram, né? Então, sempre mantenham elas o mais firmes possíveis. Oi. Então tem que ser objetivo de forma específica, não é isso? Exatamente. O mais objetivo possível, o mais científico possível, o mais, sabe, amarradinho possível. É isso que a gente quer de vocês. Porque são 30 linhas. Se fosse uma dissertação de mestrado, que são, sei lá, 100 páginas às vezes, tudo bem, você tem tempo para viajar, você tem tempo para pensar sobre outras questões. Agora, uma redação não é nem não. Você tem 30 linhas, às vezes meia hora para escrever, né? Então, 1 hora estourando. Então, tem que ser muito objetivo. Pegar as ideias ali, segurar com vontade, com força e desenvolver a partir delas, tá? Para elas não fugirem, que é o outro problema que geralmente acontece muito. Então, minha parte da aula era essa e a proposta de redação tá aparecendo? Tá aparecendo. É essa aqui. Estrutura de sempre. Textos motivadores, tá? Texto 1, texto 2, texto 3, textos grandes, tá? Porque é bom para vocês terem bastante informação, já que a gente está fazendo para testar. Texto, imagem, tá? Gráfico, que é importante vocês saberem ler gráfico. Eu não sei se vocês provavelmente vão estudar isso em matemática também. E frase temática da redação. Acesso à leitura no Brasil atual. Viu? Curto e grosso. Até a frase temática é curta e grossa. Então, pensem assim. Isso. Tá? Bem direcionado. Diretrizes de sempre. A partir de até 7 linhas vai ser texto insuficiente, 0. Né? Fugir ao tema, 0. Proposta de intervenção que diz respeito a direitos humanos, 0. E parte do texto totalmente desconectada. A famosa receita de miojo, também 0. Tá? Eu vou colocar isso formalmente escrito no grupo, mas quem quiser já anotar, vamos botar a data de entrega para dia... Anotei aqui. Dia 21, mais uma vez 2 semanas. Aí a gente avalia se precisa de mais uma semaninha ou não. E-mail, o meu e-mail que está lá na descrição do grupo, né? sofia.alves.pvs@gmail.com. Vou colocar aqui de novo no chat. De novo, redação fotografada ou escaneada, porque eu preciso ver a letra de vocês, preciso saber como vocês estão escrevendo numa folha de caderno normal, porque vocês não vão fazer a redação lá digitada. E observação que eu não fiz na vez que eu passei, né, a outra redação para todo mundo, é numerar as linhas, porque aí vocês facilitam o trabalho da tia, tá? Porque aí eu não tenho que ficar contando, essa pessoa fez 40, essa pessoa fez 20, não. Por favor, numerem as linhas, até para vocês se nortearem também. Quando a gente não numera, a gente fica meio perdido, assim, o que a gente está fazendo, quanto tem, quanto falta, quanto não falta, tá? Então, eu vou mandar isso por escrito também lá no grupo, podem ficar tranquilos. Vou mandar a proposta, vou mandar essa aula, e aí vocês vão tirando as dúvidas comigo durante a semana, tá? Eu não entendi isso, como eu posso construir, como eu posso fazer... revejam as aulas, revejam as videoaulas se for possível, porque agora que vocês têm conhecimento de estrutura, eu já espero que vocês tenham algumas noções que vocês não apresentaram na primeira redação. A tendência é que as notas agora sejam um pouco melhores, né? A gente vai progredindo aos poucos, mas se a nota for um pouquinho menor, não se preocupem, tá? É normal, a gente ainda está pegando essa estrutura, né? Não vai ser fácil no início. E deixa eu pegar a lista de presença para vocês assinarem. Eu vou jogar lá no grupo também, tá? Vou colocar aqui e vou colocar lá. Mais alguma questão? Podemos ir almoçar? Eu só queria fazer uma dúvida, é até uma dúvida meio boba, mas é melhor confirmar do que deixar em aberto, né? No caso de numerar as linhas, não é para numerar os espaços, né? É só o que está escrito. Mas como assim espaço?
Eu quis dizer os espaços entre os parágrafos, porque eu coloco um espaço. Mas não coloca não, tá? Tenta fazer direto. Acabou um parágrafo, outro direto, sem pular linha. Beleza. Tá? Porque se você fizer assim, você perde espaço, né? Você está perdendo uma linha sempre. Na folha do Enem não tem como você recuperar essa linha embaixo. Entendi. Entendeu? Fala, André. Eu queria saber se era para numerar a linha do título também. Porque se você colocar título, você tem 29, né? O Enem não tem título obrigatório, mas se você quiser colocar aí, você perde uma linha. Ok. Essa é uma observação. Belo gosto musical você tem. Obrigada. Adorei o melodrama ali atrás. É um vinil, cara. Eu ganhei de aniversário da minha irmã. Nossa, meu sonho desse. Ouço direto. Muito bom. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nada, só agradecer pela aula, professora. Você foi de grande ajuda hoje. Imagina, que isso. Obrigada, Bom final de semana. professora. Valeu muito. Bom fim de semana. Para vocês também, gente. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Até semana que vem. Até, gente. Um beijo.